Este trabalho foi elaborado pelo fotógrafo Guilherme Stucker, que durante 32 anos teve o cuidado de documentar fotograficamente todo o desenrolar dos principais acontecimentos da realização da doutrina do Vale do Amanhecer. Hoje, uma realidade a qual vocês verão a seguir. Neiva Chaves Zelaya, uma caminhoneira, jovem, viúva, mãe de 4 filhos, corajosa, destemida, natural de Propriar, Sergipe, criou seus 4 filhos na boleia dos seus caminhões. Era muito admirada e respeitada por todos os seus colegas de trabalho. Durante a construção de Brasília, trabalhou com seus caminhões, transportando material básico. Quando então recebeu dos planos espirituais a mensagem de começar sua nova missão. Várias foram as tentativas para a escolha do local da sua missão. Enfim, surgia na Serra do Ouro, em Alexânia, Goiás, o início da doutrina do amanhecer. Fundou Aruanda, União Espiritualista Seta Branca, UESB, começando assim a sua grande missão. A agricultura era um meio de sobrevivência. O primeiro templo construído. Visão geral da comunidade fundada. Surge os primeiros médios da nossa doutrina, entre eles os seus filhos naturais, Raul Zelaya, e o nosso primeiro doutrinador desse amanhecer, Gilberto Zelaya, 1958. Nossa mãe clarividente recebeu 2 presentes. Um quadro com a imagem do nosso pai Seta Branca e da nossa mãe Yara. Este era o albergue que na época abrigava e tratava os desamparados, desnutridos, mal-amados. 1964. Já em Taguatinga, cidade satélite de Brasília,
conheceu seu companheiro ideal, Mário Sassi, para que juntos concluíssem suas missões espirituais. Fundando nesta cidade a Ordem Espiritualista Cristã, com um novo templo e com o orfanato Francisco de Assis. No seguimento da sua missão, muitas foram as ajudas recebidas pelos seus familiares, amigos e admiradores. Este era o Templo de Taguatinga, o segundo de sua missão. Junto a ela, todos os seus filhos a acompanharam. Um beijo com carinho e ternura de nossa mãe na comemoração das bodas de ouro dos seus pais. 1969. Mudamos para o Vale do Amanhecer. Era uma fazenda que, aproveitando um dos seus abrigos, foram colocadas provisoriamente as crianças do orfanato. O primeiro templo do Vale do Amanhecer, o terceiro de sua missão e, ao lado, a sua casa provisória. Um dos primeiros trabalhos realizado no Vale do Amanhecer, comandado pelo seu companheiro Mário Sassi. Recebemos nesta ocasião a doação de um caminhão que muito nos ajudou. Visão geral das primeiras obras do Vale. Junto à Casa Grande foram construídas as primeiras casas dos médiuns que se transferiram da UESB e de Taguatinga para o Vale. A tia sempre era visitada. Nesse dia recebeu 2 grandes escritores espiritualistas da época. O Vale do Amanhecer não tinha tantos trabalhos como hoje. Então somente ela atendia pessoalmente em sua casa de mensagem, mediunizada, todo aquele que ali a procurava. Muito solicitada, sendo abordada por aqueles que viviam em conflito e não entendiam a razão, e ela, com muito carinho e paciência, ouvia a todos atentamente. A Casa Grande e o Templo. Fez-se uma estrada em direção ao morro, e lá preparou uma área que seria utilizada para um trabalho ao ar livre no futuro. E foi colocado em cima deste morro o nosso símbolo da época, uma cruz com manto branco. Neste local, nossa mãe pretendia construir um teatro. Neste dia, 5 de novembro de 1970, numa quinta-feira, pedi para que eu a fotografasse em sua casa de mensagem. E ela, carinhosamente, deixou-se fotografar. Toda a sua simplicidade e sabedoria foi revelada em sua expressão e em seu olhar. Construiu também um salão de costura. A Casa Grande, recebendo mais uma doação, das muitas oferecidas pelos nossos amigos e companheiros. E graças a essas doações, feitas sabiamente, muitas vezes por anonimato, construímos o nosso orfanato. Aqui está todas as crianças do orfanato. Na preocupação da disciplina destas crianças, seus filhos, Jairo e Raul, construíram um quartel da Polícia Mirim. A tia em primeiro plano. Atrás, o antigo orfanato sendo desmanchado. Um novo havia sido construído. E mais um sonho seu se realizou. Nesse dia, a convidei para uma foto oficial. Várias foram feitas entre os eucaliptos.
até a escolha desta. Nesta época, foi transferido o templo, que era junto à Casa Grande, e reconstruído ao lado dos eucaliptos. Aqui, a nossa sirene, que era um tambor. O templo quadrado, o quarto de sua missão, já era pequeno. Quando Tiãozinho, incorporado nela, pediu para que fosse feito o quinto templo de sua missão, o primeiro de forma circular, que ergueu-se em volta do templo quadrado existente. Durante a construção, os trabalhos espirituais foram transferidos para debaixo dos eucaliptos, para que desta forma não houvesse perda de continuidade dos trabalhos diários do Vale do Amanhecer. Estamos no início de 1971. Não havia iniciação. A mesa evangélica era retangular e somente participavam os médios doutrinadores e os médios passistas. A fila da preparação era feita de um lado os homens, de outro lado as mulheres, que simultaneamente faziam suas preparações mediúnicas na pira improvisada. A mesa evangélica sendo aberta, com seus médiuns preparados, prontos para o início de trabalho ao ar livre. Ao fundo, vê-se o andamento da construção do primeiro templo redondo. Linha de paz, único atendimento ao público. Na construção desse templo, vê-se a primeira mesa evangélica triangular. A tia, sempre atenta à obra, observava o seu andamento. Uma visão geral do templo circular em construção. Acima vê-se aonde iriam ser realizadas as primeiras iniciações. Terminamos a construção desse templo, 30 de abril de 1971. Fizemos esta foto para registro. E no 1º de maio de 1971, o inauguramos. Nós não tínhamos água, não tínhamos luz, exceto uma cisterna e um motor a diesel. A vida no vale era muito difícil. Trouxemos por força de gravidade de uma fonte de água a poucos quilômetros do vale a água que até hoje nós consumimos. Albuquerque e outros foram os batalhadores para que isto ocorresse. Fizemos vários desvios e aqui mostramos parte desta obra. A tia observava, junto aos moradores, a chegada da água na caixa construída dentro do vale. Várias reuniões foram feitas com os moradores. Havia muitas dificuldades. E mediunizada lançava o seu olhar para a espiritualidade maior, para que, dessa forma, diminuísse seus sofrimentos. No interior da Casa Grande, um momento de descontração. Primeiro time de dente de leite do Vale do Amanhecer. Aqui o time de solteiros e casados com sua torcida organizada. A tia trouxe o seu pai e a sua mãe para morar junto a ela. Uma vista geral a cores do primeiro templo redondo. Dentro dele, nossa mãe mandou pintar o quadro de Mãe Tildes e de Pai Tiãozinho. A tia viu um lago e pediu para que o seu filho Gilberto o fizesse junto ao templo. E assim ele o fez, só que ainda não era o que ela via. As obras continuaram.
na tentativa de atendê-la, e dentro deste lago foi colocada uma placa que tinha os seguintes dizeres: quando Deus te conceder a paz, lembra-te do teu irmão que ainda vem atrás. Já era pequeno o primeiro templo redondo, o quinto de sua missão, quando então foi feito um outro templo redondo, o sexto da sua missão, ligados entre si para melhor atendimento dos nossos irmãos, com a sala de cura, os tronos vermelhos, os tronos amarelos e o seu cantinho bem ao centro. Nesse dia houve a primeira bênção do nosso Pai Seta Branca, mentor espiritual dessa ordem, e os médiuns em fila aguardavam sua vez. Nossa mãe clarividente se preparando para receber o nosso querido Pai Seta Branca. Já incorporada, começou com o batismo e a bênção dos médiuns e seus filhos do Vale do Amanhecer. Construímos o muro e a entrada principal do Vale do Amanhecer. Nesta visão geral, vê-se ao lado esquerdo o cantinho do Mário Sassi, onde ele gostava de ler, e ao fundo o nosso símbolo em cima do morro. Éramos evangélicos, não iniciáticos. Nosso símbolo era a cruz. Veja este flagrante. Nesse dia, a nossa mãe estava em 3 planos simultâneos. Veja o seu olhar. Veja o Mário. Olha o que aconteceu. Mesmo olhando para a minha câmara, o seu olhar espelhava todo o seu conhecimento espiritual e a sua sabedoria. Setembro de 1973. Os grandes iniciados trazem as primeiras iniciações. Já em maio de 1974, feito o ritual, a entrega dos diplomas aos doutrinadores e aparás iniciados. Os doutrinadores se posicionam em frente à antiga livraria para receber o seu diploma. Nossa mãe assinando o diploma do doutrinador e do apará com o seu compromisso, primeiro passo iniciático. O mestre Mário Sassi, proferindo a primeira aula de preparação dos primeiros instrutores desta doutrina. A primeira turma de instrutores então foi formada. Ela recebeu da espiritualidade maior o pedido da construção do templo definitivo, o 7º da sua missão, hoje o nosso templo-mãe. As obras foram acompanhadas de perto pela tia. O templo construído em forma de elipse envolvia os 2 templos redondos. Mesmo em construção, não parava um só dia os nossos trabalhos mediúnicos e espirituais. Os trabalhos de desenvolvimento mediúnico foram transferidos para debaixo das mangueiras. Fora feito o pequeno pajé para as crianças, preparando-os, sim, para o esclarecimento do seu futuro mediúnico. Nossa mãe viajou a São Paulo para acompanhar o trabalho na escultura do caminheiro e do nosso Pai Seta Branca. Através da fotografia do nosso pai, então, foi feito a sua escultura em gesso. Foi colocada a imagem do caminheiro e do Pai Seta Branca no interior do templo. Sempre que a tia ia ao templo trabalhar, o seu pai a acompanhava. E no radar do templo, ela então dava suas aulas na profundeza da sua mediunização. Como era lindo, suas aulas como eram profundas.
E no seu cantinho, junto aos seus assessores, ela atendia carinhosamente a todos que a procuravam. Dia de Corujão. Era o dia que aqui saía as orientações espirituais com muita naturalidade e simplicidade. Ela trazia muitas coisas do céu. Nesse dia ela recebeu um pedido da espiritualidade maior para construir a estrela candente, um trabalho iniciático cabalístico ao ar livre. Ritual da elevação de espada. Segundo passo iniciático. Primeiro mestre Jaguar, primeiro mestre Sol Trino Tumuxi, cruzando suas espadas em frente à nossa mãe clarividente, preparando novos mestres para suas caminhadas nessa doutrina. Um raro momento. O nosso querido mestre Sol Trino Tumuxi se prepara para receber os mestres da escalada, que naquele dia iria entregar a energia do trabalho da estrela candente ao presidente do dia. Nossa mãe posicionada em cima do Morro Salve Deus, vendo-se ao fundo a sua obra, a estrela candente. O batismo das ninfas na Cachoeira do Jaguar. O mestre Barros e o mestre Jojito joga num canto da cachoeira para que fosse a primeira a ser batizada nossa mãe. Em seguida, todas as ninfas que ali estavam se jogaram na água. A luz da SEB. A Companhia Elétrica de Brasília chega ao vale. Realizamos o primeiro trabalho da estrela candente à noite com nossa iluminação. Primeiros trabalhos de unificação com a presença da nossa mãe. Realizamos um trabalho no mar, em Prado, sul da Bahia, para trazer ao vale as energias das águas da nossa mãe Iemanjá. Construímos assim um lago que denominamos de Lago de Iemanjá. Neste mesmo dia, realizamos um trabalho de estrela candente, à beira-mar. Em seguida, abrimos uma linha de passe para os nossos amigos e curiosos. Com muita dificuldade, preparamos o local junto à estrela candente, onde seria o nosso lago, o Lago do Vale do Amanhecer. 1º de maio de 1978. Lago pronto, inaugurado. Nesse dia foi realizado o ritual da consagração dos adjuntos, diante dos mestres trinos herdeiros e de nossa mãe clarividente. Os adjuntos então fizeram os seus juramentos, de joelhos, consagrando-se com seus componentes perante a espiritualidade maior, responsabilizando assim pelo povo que Deus lhe confiou. Cada um recebeu seu roteiro, sua lei, e no final desse ritual, a tia foi agradecer a nossa mãe Iemanjá as forças recebidas. Primeiro trabalho de Alabá. Um dos primeiros trabalhos de prisioneiro da espiritualidade maior. O Turigano. A estrela de Neru. O solar dos médiuns. O amanhecer no lago de nossa mãe Iemanjá. A unificação.
a pirâmide, a estrela candente, o amanhecer no vale, o entardecer, o nosso símbolo atual, a elipse, Jesus o caminheiro, o Randy, a pira, a mesa evangélica, a cura iniciática, a cura do grande cavaleiro da lança lilás, a junção, a indução,